Saudações, caríssimo telespectador, bem-vindo a mais uma edição do programa 3600 Segundos, programa de ciência e tecnologia da televisão de Moçambique, que em uma hora promove debate académico de temas relevantes que causam transformação social. Para quem nos acompanha, sabe que sempre é de praxe trazer aqui assuntos bastante pertinentes e hoje não é exceção. Temos como proposta de tema produção de conhecimento científico para análise e compreensão dos riscos e desastres na sua complexidade em Moçambique. Feito isto, convido-lhe agora a conhecer o meu painel principal, que é habitualmente constituído por Dr. Fazenda. Dr. Fazenda, saudações, mais um programa. As energias como é que estão? As energias estão boas e hoje vamos falar de riscos complexos, devido a vários fatores que acontecem na sociedade, climáticos e outros, que levam com que haja necessidade de falar de riscos. Obrigado. Com certeza o nosso programa vai ser bastante elucidativo. Dr. José Maria Langa, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, saudações aos telespectadores em casa e à plateia aqui presente. Obrigado. Pois bem, para além do nosso painel principal, contamos também com uma plateia que está bastante numerosa, a quem desde já saudamos e agradecemos por terem acedido ao nosso convite. Dr. Fazenda, as habituais contextualizações sobre o tema que hoje vamos aqui debater. Sim, o nosso país tem sofrido choques climáticos de grande intensidade, levando com que haja ocorrência de ciclones, cheias e outros. Se nós repararmos para o caso das indústrias, há sempre hipótese de ocorrência de riscos devido ao próprio funcionamento do trabalho industrial. Assim como acontece quando nós reparamos que na nossa própria casa há hipótese de ocorrência de riscos. Daí que hoje nós vamos nos dedicar para falar essencialmente de riscos. Um exemplo tão simples é que nós já sabemos, a partir do Instituto Nacional de Meteorologia, acaba de avisar que há provavelmente, neste preciso momento, uma formação de um ciclone na região de Madagascar, que provavelmente daí a pouco vai varrer Moçambique. Moçambique vive um período sempre de riscos climáticos, sobretudo nos meses de dezembro até abril do ano seguinte, devido a vários outros fenômenos que provavelmente serão objeto de debate durante o programa. Obrigado. Com certeza serão objeto de debate, mas antes gostava de convidá-lo para acompanhar a um segmento de reportagem em que a nossa produção procurou ouvir dos residentes na vila de Boane sobre o que sabem sobre os riscos e as mudanças climáticas e os impactos que os mesmos têm causado na sociedade. Acompanhe. A população moçambicana é caracterizada por alto grau de vulnerabilidade, já que a sua vida diária depende muito da agricultura e pesca. O que tem a população de Boane a dizer sobre desastres e riscos associados aos desastres? Desastre de erosão, desastre de agora de terrorismo, desastre agora já que e daí que aconteceu na Beira, em Cabo Delgado. Por exemplo, antes de ontem, no domingo nesse caso, o rio estava muito cheio, houve um acidente. Algumas pessoas perderam, não sei se já conseguiram achar os corpos. Os desastres envolvem tudo aquilo que é negativo. Temos aí o retrocesso no desenvolvimento comunitário, temos o caso de mortes, mutilações e muito mais. Qual o desastre que mais lhe comoveu e que ações realizou para ajudar os necessitados? Tudo aquilo que eu já vivenciei como desastre, já assisti o ciclone Idai, foi o desastre que mais me comoveu. Para ajudar todos aqueles que foram afetados, foram atingidos por esse ciclone, fiz doações de roupas e alimentos não perecíveis a partir da faculdade. O que mais que me moveu é na cidade da Beira, no ciclone Idai, né? Aconteceu muita coisa, mas infelizmente eu não pude como ajudar, porque nós também em Cabo Delgado, em Pemba, passamos por isso. O desastre que mais já aconteceu, que até é de ciclones e Idai, mas eu não tive como ajudar, porque eu também preciso de ajuda, eu não tive nada para ajudar os outros. Que ações realizou para evitar que desastres desta natureza não voltem a acontecer? É muito complicado ter ações necessariamente
estratégicas para que não voltemos a ter ciclones aqui no país, porque é algo natural, então algo natural difícil de se controlar. Mas temos os casos de, para evitar, podemos não habitar em zonas de risco. Temos casos das cheias, também não olhando só para o ciclone, nos casos das cheias, temos zonas baixas e perto dos rios não são zonas habitáveis. Então devemos sair dessas. Que ações a sua comunidade tem desenvolvido para evitar desastres naturais como cheias urbanas, fome, propagação de Covid-19, acidentes rodoviários, arruinamento de terras, entre outros? Além da sensibilização, digamos, uma educação sobre aquilo que são desastres, como evitar, quando há chuvas intensas, temos tido carros que vão ajudar na retirada da água, que é para poder ter uma passagem. Por exemplo, na minha zona temos tido semeado árvores nas ruas, só que é só para conseguir suportar a terra, não haver esses desastres. Acha que deveria haver mais divulgação das ações de prevenção? Quem deveria as fazer? A divulgação podia haver com as pessoas competentes, que eles puderam divulgar aos demais que não sabem nada. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós somos responsáveis em garantir o bem-estar comum. Afinal de contas, a comunidade é para todos nós. Mas o governo tem uma certa responsabilidade comparada aos outros. Deve fazer campanhas de sensibilização, fazer palestras, fazer comícios e, acima de tudo, educar os líderes comunitários, munir os líderes comunitários do conhecimento sobre os desastres e como evitar esses desastres, ou mesmo o que fazer depois de sofrer um desastre, que é para os líderes comunitários entrarem em contato com os seus habitantes e explicar como é que tudo deve ser feito, principalmente por termos um nível de analfabetismo ainda elevado. Então, com os líderes comunitários o trabalho é um pouquinho mais facilitado, porque eles têm o domínio da língua local. Pois bem, no segmento de reportagem que acabamos de acompanhar, podemos escolher aqui alguma sensibilidade dos munícipes em torno do tema que nos propusemos a debate. Já agora, professor Langa, o que é que se entende por risco, desastres naturais, o que é que causa e como prevenir? É uma pergunta muito longa, mas acredito que para início de conversa dá para começar. É realmente longa. E já temos aqui a questão da complexidade que nos remete a pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isto é fundamental para conseguir responder ao problema do risco. Porque já conhecemos ou já percebemos que de forma cíclica nós temos um acúmulo de riscos, o que nos leva a pensar nos riscos complexos. O que seria risco? Risco seria a combinação entre a exposição, o evento e a ocorrência deste evento. Se nós não estamos expostos, por exemplo, a um ciclone, nós não vamos ter o risco, porque nós estamos lá. O ciclone vai passar e nós não vamos passar pelo risco do ciclone. Mas quando nós cruzamos isto, a exposição, o evento e a ocorrência deste, aí nós conseguimos estar próximo do risco. Pela reportagem que passou, fica claro que nós temos em mente o risco de maior dimensão, ou o risco que mais causa impacto, certo, principalmente quando o impacto é negativo. Mas existe aqui uma sequência e níveis de risco que é necessário, no mínimo, garantir com que não cheguemos à questão de riscos altos ou de maior impacto. Moçambique, se nós pensarmos numa história de riscos, nós podemos colocar 3 grandes riscos a Moçambique. Os riscos naturais e ambientais, os riscos sociais ou de guerra e políticos, estes juntos, e por fim os riscos econômicos e financeiros. Eu particularmente gosto de pensar mais os riscos naturais e ambientais, mas
fazendo uma relação com estes outros. Por exemplo, nós ouvimos o ciclone Kenneth, fez com que pessoas que foram afetadas negativamente tivessem que migrar para determinados lugares. Quando saíram dos povoados onde tiveram impacto negativo do Kenneth, muitas dessas pessoas foram à cidade. Sim. Só que a cidade passa também a oferecer um risco urbano, porque nós temos cidades que não estão preparadas para receber grande Tanta número. demanda. Exatamente Sim. isso. Nós não temos serviços urbanos para responder a volumes ou quantidade de pessoas no mesmo local. Então, é isto que é interessante nós pensarmos. Definir um risco e depois fazer uma circunferência e indicar quais são os riscos próximos que podem tornar este primeiro um risco de alto nível e quais são os que nós podemos minimizar. Uma questão fundamental para pensar o risco, para mim, é fundamental que a gente comece a discutir o risco como elemento fundamental de produção de conhecimento. Por quê? Hoje todos falamos do IDAI. IDAI e Kenneth, que IDAI são e os Kenneth, eventos mais que próximos. os que nós lembramos, na verdade. Exato. Mas eu lembro que quando anunciou-se ou comunicou-se que poderíamos ter um IDAI, tem quem disse que o ciclone não era nada. Vou ficar à espera do ciclone, eu quero ver esse ciclone. Mas por quê? Fica claro ali que nós não temos conhecimento. Fica claro que, para algumas pessoas, hoje, se tu falas de ciclone, se não viveu o IDAI, não viveu os outros ciclones, não tem um conhecimento ou uma aproximação deste evento. Então, a minha proposta é que não somente as universidades, mas o debate e a produção do conhecimento sobre riscos tem que começar desde as escolas bem básicas. Doutor Fazenda, doutor José Maria Langa quer levantar a questão de a necessidade de se incluir o debate e produção de conhecimento para a gestão de riscos e desastres, dada a complexidade de Moçambique. Acredito que quer partilhar conosco um pouco que tem a ver com os tipos de riscos que mais são suscetíveis aqui em Moçambique. Sim, eu vou para exemplos concretos. Como dizia o professor Langa, nós temos um problema, por exemplo, de cheias urbanas, na maior parte das nossas cidades. Isso porque, por um lado, fechamos tudo que são regiões por onde a água deveria passar. Certo. O outro porque há efetivamente a elevação do nível freático, que é extremamente alta, o que significa que pequenina quantidade de chuva há cheias. Exato. Temos o problema das cheias urbanas, o que quer dizer que é preciso usar-se conhecimento de modo que possamos ter uma cidade resiliente. Daí que quando falamos de risco, entra sempre também o conceito resiliência e entra o conceito vulnerabilidade. São conceitos que andam sempre ligados. Se nós estamos a falar de um desastre como o caso de guerras que nós temos deslocados devido ao conflito armado. Exato. Para o caso do clima, neste caso, quando houve o problema do ciclone Kennedy, que era o ciclone Idai, criaram deslocados ambientais. Isso, de novo, devido a problemas de riscos de cheias e mortes que podem ser causados por esses eventos. E como ouvi aqui na reportagem, não há hipótese de diminuir determinados eventos. Eles vão ter que ocorrer sempre. Sabe-se que numa região de convergência intertropical, região de baixas pressões, como acontece para o caso específico de Moçambique, porque a nível do alto mar temos o problema de baixas pressões devido ao aquecimento que as águas têm, atinge valores acima de 26,5 graus centígrados, até uma profundidade de 50 metros, no mínimo, para se criar um ciclone. Não temos hipótese, sempre vamos ter desastres, tempestades tropicais, ou então desastres que provêm a partir de ciclones. E como se sabe, são sempre devastadores. Daí que o ter que tratar esta matéria de riscos nesta forma complexa, desde a concessão, as ideias e geração de soluções, seja importante, como o professor Langa diz. Obrigado. Certo, doutor Langa, voltamos. Hoje temos uma plateia bastante numerosa. Gostava desde já considerar aberto o debate. Quem tiver alguma questão pode fazer.
Caso não, nós continuamos aqui com o painel principal. Sempre quiserem falar, levantem a mão, eu vou respondê-los. Já temos alguém? Saudações, bem-vindo. Saudações. Respondo em nome de Custódio Marcelino Afonso, engenheiro. Parabenizar o tema e vamos trabalhar. Um fato importante é que quando falamos da produção de conhecimento no que concerne ao tema aqui em Apreço, temos o conhecimento comum, o senso comum, temos o fisiológico, temos o religioso e o científico. Aqui nós estamos a abordar a questão científica. Neste caso, eu queria tirar uma questão que talvez podia me ajudar. Que meios técnicos científicos que podem ser usados para a mitigação deste evento, deste risco? Obrigado. Obrigada a nós. Temos mais alguém na plateia? Sim, saudações. Saudações. Aqui Francisco Chihali, docente do Instituto Superior Mutasa. Queria parabenizar o programa. Eu praticamente vinha um bocadinho aéreo, porque quando tentei investigar, verificar, encontrei muitas coisas, mas agora já estou alinhado com a explicação que está sendo dada aqui. A minha ideia ou comentário seria a relevância com que se apresenta este tema, tendo em conta as características do nosso país. Eu penso que deveríamos também começar a estudar a forma de difundir esse conhecimento. A forma como o autor apresentou mostra a necessidade de nós começarmos a pensar na difusão. Eu estou a tirar um apontamento porque interessa-me muito este tema, curiosamente, sobre um distrito que eu tenho estado lá e gosto muito desse distrito, e é um distrito que também é muito suscetível por causa do rio, né? Então penso que devia-se pensar na forma de fazer a difusão, não só debatermos e ficarmos com o assunto aqui, mas começamos já a ir ao terreno e pôr em prática esses conhecimentos. Obrigado. Obrigada. Voltaremos para uma segunda ronda. Doutor Zé Langa, foi lançado aqui algumas questões e uma delas tem a ver com que tipo de estratégias ou de técnicas podemos usar para a mitigação desses fenómenos. O Dr. Fazenda já havia levantado aqui o fato de infraestruturas resilientes. Para além disso, há uma outra técnica que pode ser utilizada mesmo para garantir que não haja tanto desastre assim, porque evitar desastres é uma coisa, mas agora os efeitos nefastos de desastre, aí é que está a principal preocupação. Bom, eu tenho pesquisado sobre mudanças climáticas concretamente, e na minha pesquisa avança uma possibilidade de metodologia para adaptação. Nas mudanças climáticas nós trabalhamos com dois grandes temas que nos fazem pensar respostas para o problema. Um é a adaptação, o outro é a mitigação. A mitigação que está ligada principalmente com aqueles que provocam o problema, então diretamente ligado à questão da produção dos gases de efeito de estufa e a sua emissão, e a adaptação, a forma como nós respondemos a estes eventos, dado que está claro que eles não vão parar de um dia para o outro. E neste pensar adaptação, eu pensei na metodologia reta, é assim que eu chamo, eu e os meus estudantes que vêm estudando isso. Chegamos que é necessário pensar numa reta. Primeiro, a ideia de reta é uma ação que nos leva para um lugar, assim, sentido bem definido, ela pode alongar-se, pode ir para mais longe, mas temos que atacar com clareza de onde nós queremos ir. Por isso, a reta. O R, que é de responsabilidade. É preciso que se responsabilize a todos os níveis os atores que podem estar por detrás dos problemas das mudanças climáticas. Segundo, é a educação. Precisamos educar também a todos os níveis. Crianças, adultos, as comunidades, os tomadores de decisão. Temos que conseguir educar para as novas formas do viver. E por fim, o T e o A, que na verdade a ideia é responsabilidade ambiental, educação ambiental e por fim tecnologias ambientais. Nesta questão do quesito tecnologias ambientais, nós estamos com um problema. Nós somos um país pobre. Então, nós não vamos de um dia para o outro chegar às tecnologias sem
ter um percurso de produção destas tecnologias. Daí uma outra luz acendeu durante o nosso debate, que é necessário que nós recorremos à própria natureza para encontrar mecanismos de adaptação. Em que consistiria? O que é que se diz? Existe um movimento que diz que a natureza tem os seus mecanismos de fazer o seu balanço. Existe uma teoria geral, que é a teoria do equilíbrio geral da Terra. Num lugar onde chove, no outro lugar há seca. Nós não temos chuva em todo o planeta Terra. Não temos seca em todo o planeta Terra. Então, a Terra consegue, por si só, entrar num mecanismo de equilíbrio. O grande problema é que nós não temos os tempos da Terra. O que a Terra vai precisar para equilibrar, por exemplo, uma situação de cheia, é diferente, por exemplo, quando tu tens naquele lugar construção. Porque se não tivesse construção, facilmente, a partir dos mecanismos naturais da própria Terra, ela iria entrar em balanço. Uma coisa que fiquei a pensar, dialogando aqui com o professor Fazenda falou que temos que começar a pensar em cidades resilientes. Sem dúvida. Nós, no nosso grupo de pesquisa, dizemos o contrário. Nós dizemos que precisamos criar sistemas resilientes. As cidades devem ter um sistema resiliente, em que as infraestruturas são seguras e resistentes. Se nós construirmos uma cidade somente com infraestruturas seguras e resistentes, não atingimos a resiliência. Dentro do sistema da resiliência, temos que colocar o conhecimento científico. Pensar tecnologias e conhecimento que vão nos levar às construções resistentes e seguras. Mas, acima de tudo, temos que ter capacidade de responder ao evento. E o exemplo que nós usamos no nosso grupo de pesquisa é o exemplo, não sei se lembram, da cova que abriu, uma cratera que abriu no Japão. Em 3 dias a cova foi refeita, a cova não, voltou-se à estrada. Então, tapou-se a cova, criou-se um mecanismo de voltar ao natural. Por que esta ideia de voltar? A resiliência, o conceito de resiliência, ele prende-se na ideia de que depois de sofrer um impacto, nós voltemos ao natural. Então é o seguinte, uma cidade com um sistema resiliente, isto é, conhecimento, educação, aqui tudo aqui dentro, tecnologia e as infraestruturas, depois do evento, facilmente voltamos a viver naquela cidade, sem ter que, o hospital, o teto saiu, então significa que a infraestrutura do hospital não foi resistente e segura. Certo, doutor José Maria. Estou fazendo algum comentário a fazer mesmo em torno das infraestruturas resilientes. Estamos aqui recordados de 2 ciclones que em 2019 causaram vários estragos. Diversas pessoas morreram, nomeadamente o Idai e Kenneth. E muito que se falou a nível governamental da sociedade tinha que ver com infraestruturas resilientes. Mas parece que vai muito além daquilo que nós entendemos como só uma obra. É preciso um sistema todo, como o doutor José Maria estava aqui a falar. Sim, é preciso ter um sistema todo. Dou um pequenino exemplo. O problema que nós temos aqui ligado a ciclones é exatamente o mesmo problema que ocorre a nível da América Central para um pouco mais para a América do Norte. E nós sabemos que são países muito mais desenvolvidos do que Moçambique e há sempre desastres. Sempre há ciclones de grande monta, morre-se, há destruição de infraestruturas. Agora, este pensar conjunto é importante, mas o professor Langa já tinha até adiantado uma outra coisa, dizendo que nesses riscos metia também riscos climáticos, riscos econômicos, entre outros. Significa que um país já vulnerável em termos econômicos é muito mais difícil ter que ele construir e arranjar forma de ser muito resiliente a nível ambiental, porque são coisas completamente associadas. Então significa que esses riscos todos precisam de análise conjunta, mas também, como dizia, não podemos reparar o risco simplesmente, professor Langa,
como ambientalista, ele puxou o assunto para a área ambiental. Mas se nós vamos, por exemplo, para uma determinada fábrica, a maquinaria, lá há muito treino sobre aspectos ligados à segurança, porque também há riscos. Há riscos inerentes ao próprio processo de produção. O que significa que quase em toda atividade nós temos risco. E essa associação que o professor Langa diz, que é preciso associar a tecnologia e ao conhecimento, por um lado contribui com que haja essa minimização dos riscos nos diferentes ângulos. E mesmo sobre o conhecimento, uma das perguntas ou propostas da plateia tinha que ver com o fato de todos sermos atores para a difusão dessa mensagem, porque vamos aqui promover o debate, o assunto pode, entre aspas, morrer aqui. É necessário que cada um de nós, assim que chegar a casa, no ciclo de amizades, ou até, porque não, nas plataformas sociais, promover esse debate. Sim. Mas antes por exemplo, se for a ver o caso específico do Idai, não havia ninguém que previa Moçambique ter aquele tipo de ciclone. Que Só que quase a cidade toda, todas as pessoas sabiam, pelo menos todos da área de meteorologia, da área do ambiente, entre outros, sabiam que Moçambique sempre, entre os meses de dezembro a abril, vai ter tempestades tropicais e pode ter ciclones. Isso era previsível. Agora, qual é a intensidade que o ciclone teria? Isso ninguém sabia. Previu. Daí que quer professor Langa, que já diz que o associar ao conhecimento e à tecnologia permite desde já estarmos a pensar num futuro onde há minimização do nível de desastres que podem ocorrer devido a esses fenômenos. E mesmo sobre os desastres, muitas vezes olhamos só para a perda de bens. Tem situações, por vezes, em que as pessoas são obrigadas a consumir águas impróprias e já temos a situação endémica, cólera, malária. Que situações podem ser feitas a nível de estratégias ou políticas governamentais para estancar ou reduzir esses índices de proliferação? Porque dados indicam que a África é o continente com maior índice de mortalidade infantil devido à malária. E isso pode ser também consequência do ciclone, das inundações. É um problema que afeta todos nós. Nós fizemos uma pesquisa depois do ciclone Chalane, Heloise, no ano passado, início do ano passado. E uma das coisas que nós tentamos pensar é que era fundamental definir um mapa de risco climático. E a definição do mapa de risco climático, ele não fica na questão só do clima, ele associa a questão do gênero, a questão da saúde, infraestrutura, entre outras coisas. Por quê? Nós conversamos com a comunidade, na plateia tem dois engenheiros ambientais que fizeram comigo este trabalho, e eu posso agradecê-los por aceitarem ir nas aventuras nossas de pesquisar, né? E quando nós conversamos com a comunidade, o que é que nós percebemos? Que o impacto ou o evento foi o mesmo, mas as pessoas não sofreram da mesma forma. Doutor Zé Maria, peço para que não perca o seu fio de raciocínio. Vamos convidar agora para o segundo segmento de reportagem, em que desta feita vamos ouvir os peritos da área de gestão de riscos, como é que acham que deve ser feito em termos de... Sim, esclarecem assim que algumas dúvidas sobre como é que deve ser feito o estudo de risco para evitar desastres maiores aqui em Moçambique. Acompanhe. Em 10 de agosto de 2020, o Parlamento moçambicano aprovou a Lei de Gestão e Redução dos Riscos de Desastres, que visou estabelecer um quadro jurídico de fenômenos que exigem uma nova abordagem de prevenção, preparação, resposta e recuperação face a um conjunto diversificado de riscos coletivos, sejam eles de origem natural ou tecnológico. Esta lei entra em harmonia com a presente edição do programa 3600 segundo Ciência e Tecnologia sob o tema Produção de Conhecimento Científico para Análise e Compreensão dos Riscos e Desastres na sua complexidade em Moçambique. Entretanto, suscitou algumas dúvidas à nossa equipe de reportagem no que concerne aos conceitos
estratégias de mitigação e prevenção, assim como a avaliação dos riscos inerentes às políticas usadas pelas empresas, assim como as comunidades. Todas estas questões foram respondidas com clareza com os peritos na matéria. A ideia do risco vem associado a um outro conceito, que é a ideia da existência do perigo. O perigo é a probabilidade de um dano, que pode ser causado. Exato. E o risco é a probabilidade desse dano materializar-se. Um risco hoje não é mais facilmente gerível como era. Primeiro, por necessitar de um conhecimento para a identificação do risco. Isto é o que o Ulrich Beck diz, quer dizer que nós já não conseguimos identificar um risco biomédico. Você precisa ter conhecimento para poder identificar. Para a gestão do risco complexo, é preciso vermos as particularidades do local, de tal forma que, divididas estas particularidades, divididas estas diferentes nuances de da complexidade do risco, nós possamos fazer face a estes riscos a que estamos expostos e a dos quais não temos domínio e conhecimento. As estratégias de adaptação aos eventos extremos, no caso, ou estratégia de adaptação aos diferentes riscos que nós estamos expostos, de prevenção e mitigação, neste caso, devem passar por uma concordância entre a política globalmente aceita e difundida e a percepção local em relação àquele perigo. Temos uma série de métodos, há métodos específicos para a avaliação dos riscos, normalmente ligados a instituições ou a uma determinada comunidade. Então, quer dizer que é a monitoria e a avaliação. Esses é que minimizam ou agudizam o risco. Se nós estamos numa empresa, por exemplo, temos que ver como é que é a informação. É preciso primeiro classificar a informação que nós queremos tirar. E isso tem um nível. E é preciso colocar dentro de uma probabilidade. Qual é a probabilidade, por exemplo? Hoje em dia estamos dessa informação vazar. Hoje em dia com WhatsApp, a informação vaza muito rápido. Qual é o nível de controle que eu tenho? Porque a informação é chave. A informação pode elevar, pode diminuir o risco. Na comunidade, há um elemento muito importante numa determinada comunidade que muitas das vezes é negligenciado, e eu tenho falado algumas vezes isso, que se calhar os municípios em especial devem... É o chefe do quarteirão. É o chefe do quarteirão. O chefe do quarteirão é conhecedor de todos os elementos que estão na sua... E é detetor da informação de todos os elementos que estão. Tendo essa informação muito bem estruturada, você está eliminando risco. Risco de quê? De furtos, assassinatos, uma série de coisas que você pode resolver com um simples chefe de quarteirão. Como é que devem ser concebidos programas de detenção, mitigação, determinação das prioridades e produção de informações úteis para políticas de gestão dos riscos complexos? A gestão do risco passa por dois processos, que é, por um lado, a prevenção. Sim. E, por outro lado, a mitigação. Exato. E podíamos colocar estes dois, tanto a prevenção como a mitigação, dentro de uma umbrella que seria a adaptação. Okay. Nós não temos pessoas treinadas, porque uma das formas de apostar na prevenção é justamente, por exemplo, na questão empresarial, como estávamos aqui a falar, sim, é o treinamento. Sim. Ter pessoas treinadas, exato, para lidar com a complexidade dos riscos. Exato. O Instituto, pela definição, é um local de investigação, sem fins lucrativos ou lucrativos. Se eu sou um instituto, eu tenho que saber que dentro da minha instituição, eu tenho que ter cabeças que é para pensar, que tem que produzir conhecimento, que tem que me guiar para tomar decisões. Para eu saber qual é o risco que tem um determinado distrito, quais são as ameaças desse distrito, qual é a população que vive, o que tem que fazer? Alguém tem que investigar, alguém tem que organizar essa informação. Muitas das vezes o que acontece é que nós podemos estar numa situação que nós temos uma comunidade que está em risco, se calhar é Búzios, que está em risco e tem problemas de alimentação ali, e se calhar o milho tem que vir de onde? Tem que vir da África do Sul ou tem que vir de Maputo. Enquanto o vizinho distrito ali perto, né, Nhamatanda, tem lá o estoque. Mas isso tem que ser mapeado, tem que ser conhecido. As pessoas têm que ter esse conhecimento. O NGD, por exemplo, tem problema, não conhece as pessoas que vai acrescentando ano por ano. Só dizem que são as mesmas pessoas que voltam para, mas se você perguntar quem é o Vilanculos, é o José, ninguém está em altura de fazer
Por quê? Porque essas pessoas não são mapeadas, não tem lá uma base de dados robusta que pode identificar. E hoje em dia existem ferramentas tecnológicas que podem fazer com uma facilidade. Chegou aquele coisa que o senhor Costa, eu já te dei espaço no sítio tal, no dia tal. E ele ainda se vê na foto e logo desaparece disso. Quer dizer, é um pequeno dilema, mas quando faz a avaliação, você olha a composição das delegações provinciais, você vê que aqui ainda falta um trabalho de treinamento e de massificação da utilização da tecnologia. Porque um país como o nosso não pode pensar que pode combater os riscos sem olhar a componente tecnológica. É indispensável. Existem organismos próprios, assim, nós temos aqui, por exemplo, para a gestão particularmente dos desastres, não é? E temos o INGD, área particularmente da gestão dos riscos de desastres ambientais, naturais. Nós temos um sistema montado pelo qual esta comunicação é feita através de rádios comunitárias, é feita através dos celulares. Os celulares são um elemento essencial nesta divulgação, né? neste processo comunicacional. As rádios comunitárias também, os jornais e tal. Mas é sempre bom nós estarmos atentos ao nosso interlocutor, para evitar aquelas coisas que todo mundo sabe já, né? Fazer um comunicado técnico que ninguém entende exatamente o que está a dizer. Tem havido atualização regular das matérias de ameaça e desastres a nível das nossas leis. Considera-as suficientes? Acho altamente suficiente. O problema não está no instrumento, na existência do instrumento em si. O problema está na concepção deste instrumento a partir de uma dimensão que não nos é familiar. Então lá, até porque Moçambique produz algumas estratégias, algumas leis, que é o grande problema, simples, é da implementação disso. Quem que implementa, quem que lidera, como, quando. Bastante elucidativo o apontamento de reportagem que acabamos de acompanhar, que com certeza acabou despertando em nós muito mais curiosidades. E mesmo sobre isso eu gostava de perguntar à minha plateia: acham que em Moçambique falta educação ambiental? Em que sentido? Sempre que há desastres naturais, temos notado que algumas pessoas que vivem em zonas de risco demonstram alguma resistência em se retirar daquelas zonas baixas para as zonas altas. Que estratégias podem ser feitas? Levantou-se aqui na reportagem a questão do uso de rádios comunitárias, e que foi uma estratégia bastante utilizada quando do ciclone Idai, em que as caravanas iam passando pelos bairros para alertar as pessoas para que se retirassem daquelas zonas. Entretanto, ainda assim, existia alguma resistência. Pode responder ou também deixar a sua questão. A pergunta está aberta para todos. Quem quiser responder é só levantar a mão. Sim, saudações, seu nome? Jorge Tembe. Esteja à vontade. Falar mesmo de desastres, estamos a falar de um evento que pode ser um evento natural ou tecnológico que cria um impacto no funcionamento normal da sociedade. Então, indo à questão, estamos aqui a falar de produção de conhecimento. Eu vou responder de uma forma indireta. Estamos aqui a falar de produção de conhecimento, como dizia o professor José Maria, que é preciso, em algum momento, esse conhecimento científico começar das escolas. Estamos a falar das escolas, a partir da escola primária até a escola secundária, porque esse indivíduo que está na sociedade, só de passar uma notícia na mídia a falar de um ciclone, ele já consegue alertar os pais dos riscos, das consequências daquele ciclone, porque a falta de conhecimento científico é que faz muitas das vezes com que essa sociedade, ou seja, as comunidades, não abandonem aquelas zonas de risco. Eles permanecem, é uma chuva, isso passa, depois permanecemos na mesma zona. Então é preciso mesmo, é necessário que haja políticas públicas, políticas que em algum momento vão desenhar estratégia, ou seja, a implementação desse conhecimento a nível das escolas. E muito obrigado. Obrigado. Mais alguém na plateia quer falar? Pode ser uma contribuição ou então uma questão aqui para o nosso painel principal. Já falamos. Senhoras, né?
Temos ali 3 senhoras. Pode alguém falar? Eu acredito que tem muito que contribuir. Já tem uma que está aí a tirar a máscara atrás de si. Saudações, seu nome? Sim, saudações. Chamo-me Vinido Guirou. Bem, o que eu vou falar é mais sobre uma contribuição, particularmente porque há uns anos atrás eu participei numa pequena formação. E nesta formação realmente falava mesmo sobre riscos. E diretamente de como podemos fazer acessibilidade na comunidade, não é? E percebeu-se que a própria comunidade, não é? Com o treinamento, não é? Você vai explicando o que são isso de riscos, resiliência, mitigação, etc, etc, etc. Não é? A própria comunidade é que estava envolvida nesta mesma formação. Sim, nós estávamos, não é? Mas, na verdade, a formação era mesmo para a comunidade, em que eles próprios, não é, participavam nesta mesma formação e que depois de aprenderem os conhecimentos científicos, não é, eles sozinhos saíam, não é, e pessoalmente mostravam-nos os riscos que eles estavam expostos. Quer dizer, conseguíamos ver que, na verdade, eles sabiam os riscos que eles estavam expostos. E, mesmo assim, continuavam no local. Então, em resumo, realmente, é importante que se treine a própria comunidade, porque a comunidade sabe os riscos que eles estão expostos. Muito obrigada. Se a plateia quiser falar, é só pegar o microfone. Vou voltar mais uma vez. Só uma contribuição ainda para a plateia. Dizer o seguinte, que a FACE já em 2009 apontava aqui um estudo sobre o impacto de mudanças climáticas em Moçambique, feito pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que dizia que desde 1956, pelo menos até 2008, em Moçambique já tinha havido alguns desastres como cheias, pragas, incêndios, queimadas descontroladas, pandemias, erosão, aluimento de terras, derrame de hidrocarbonetos, erupções vulcânicas ou marmotos, radiações nucleares, desastres de origem humana, seca, inundações, ciclones tropicais, epidemias, tempestades tropicais e terremotos. Significa que até já em 2009 o INGC já sabia desses riscos e tinha já no seu registro. O que quer dizer que a ocorrência dos ciclones Idai que vieram a acontecer mais tarde já estavam completamente previstos, porque era algo que já ocorria no país. É só para... Doutor José Maria estava aqui a contar que há pouco tempo fizeram um estudo sobre os ciclones Heloísa, entre outros. Como é que vocês têm feito para para recolher todo esse material, para depois difundir e poder dar algumas luzes para o governo no que diz respeito à gestão do ciclone? Porque o conhecimento é isto, né? É mesmo para ajudar a dar ferramentas aos que têm o poder de decisão. Isto é fundamental, mas nós, enquanto pesquisadores, dizemos o seguinte: o nosso papel é produzir conhecimento. Certo. Os decisores vão usar para produzir as políticas públicas, os ativistas vão usar para fazer as suas campanhas de intervenção. Todo mundo tem que chegar ao conhecimento depois de usar. Eu estava a falar da questão do tipo do risco. O evento é o mesmo, mas as pessoas que vivem não têm o mesmo impacto. Por exemplo, uma família que é chefiada por uma mulher com 7 crianças, quando tem um ciclone, vai ter problemas. Diferente de uma família que tem o pai, a mãe e 2 crianças. Então, a forma de gerir isto na família vai tornar o risco climático mais intenso ou não, dependendo daquilo que acontece para cada família. E nós vimos uma coisa muito interessante na Beira. As pessoas que sofreram inundações por causa do ciclone Idai foram levadas para uma planície.
No momento em que foram levadas para lá, a planície estava tranquila. No ano seguinte, teve cheia do Búzios. A planície ficou com cheia. Então, é assim, existe todo um conhecimento. Tu, enquanto poder público, tens que saber onde tirar as pessoas e para onde levar. Para não tirar a pessoa por causa do risco do ciclone e expor a pessoa ao risco de cheia. Então, estas questões são as questões que nós temos que sempre pensar. Eu gosto da ideia da doutora Evinilde. As comunidades sabem que riscos é que elas vivem. Elas sabem. Mas nós temos uma situação muito interessante. Eu digo interessante só do ponto de vista de pesquisa. No IDAI, algumas comunidades no centro do país estavam há 3 anos sem chuva. Então, quando tu comunicas a um camponês que vai chover muito, o camponês faz festa. O camponês prepara o campo à espera desta chuva para começar a plantar, para começar a produzir. Então, como é que nós comunicamos o evento? A gente vê os boletins do Instituto de Meteorologia, ventos 254 km por hora. Exato. Aí você diz assim, o que é que isso significa? O que é isto aqui? Com o meu grupo nós tentamos chegar a uma coisa que se materializa. O que é que nós dissemos? Imagina um carro que vem a 258 quilômetros e bate no obstáculo. Porque se o carro não vai encontrar obstáculo, este vento passa, vai carregar uma e outra coisa. Mas quando encontra obstáculo, que é o que acontece com o vento? O vento vem a 200 km/h e encontra o quê? Edificações urbanas. Certo, é um José choque. Maria. Peço para que não perca o fio de raciocínio. Doutor Fazenda, o Minuto do Investigador desta semana, quem vai falar é o professor Dr. Francisco Januário. Sim, o professor Dr. Francisco Januário vai falar da sua vida, obra e aquilo que tem produzido. Ele é doutorado em Ciência da Educação e investiga mesmo na área de Ciência da Educação, métodos de ensino para as nossas escolas públicas. Pois bem, o Dr. Fazenda já fez aqui o convite. Acompanhe o Minuto do Investigador. Até já. Meu nome é Francisco Maria Januário. Eu sou docente na Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Educação. E a minha área de formação é em Educação, como digo, estou na Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. Fui formado na minha licenciatura em Ensino de Matemática e Física pela Universidade Pedagógica em 1998. Depois fiz o meu mestrado em Avaliação Educacional pelo Instituto de Educação de Estocolmo, na Suécia. E fiz o meu doutoramento na área também de Avaliação e Garantia de Qualidade em 2008 pela Universidade de Pretória, na África do Sul. Qual é a motivação para estar na área de investigação? A minha grande motivação é buscar, por exemplo, respostas a por que, por exemplo, há evasão escolar. Por que nós, por exemplo, temos muitos estudantes a desistirem nas escolas? Então, faço pesquisa, por exemplo, para responder a questões como essas. Por que, por exemplo, temos muitas repetições nas escolas secundárias, por exemplo? A minha área de educação também procura responder, quando faço pesquisas, procuro responder quais são as causas que estão por detrás, por exemplo, de muitas reprovações nas escolas. Então, de um modo geral, fazemos pesquisa para responder a questões que apoquentam a sociedade, variando, como eu disse, de área para área. Está feliz com a investigação na sua área? Estou feliz porque ando envolvido a fazer a investigação. Mas não estou feliz porque os resultados que temos estado a produzir muitas vezes não correspondem à demanda. Temos muitos problemas que ainda precisam de ser investigados. Com que pesquisas o professor está envolvido que gostaria de partilhar no Minuto do Investigador? Neste momento eu estou envolvido numa pesquisa que tem a ver com a formação contínua de professores na minha universidade, na Universidade Eduardo Mondlane. Esta pesquisa procura entender o que é que faz com que os estudantes, por exemplo, demoram a graduar. O que é que fazem que, por exemplo, tenhamos baixas taxas de graduação.
o que é que faz com que os estudantes não concluam em tempo útil as suas pesquisas. Temos informação de que é um instrumento a ser aprovado, em que os docentes com nível de licenciatura não poderão continuar a lecionar nas instituições do ensino superior. Esta informação é verídica? E como é que o professor posiciona-se perante esta situação? É uma informação verídica, sim, e acho uma boa posição do nosso governo, porque temos, na verdade, muitos concidadãos nossos que têm grau de licenciatura e que, entretanto, nem todos eles, por exemplo, conseguem cobrir as escolas do ensino médio e ensino secundário que nós temos. Em contrapartida, nós temos no ensino superior e colegas nossos que têm licenciatura que estão a formar outros licenciados. E, do meu ponto de vista, esta relação não é benéfica. Que trabalhos tem em manga para as próximas publicações? Eu tenho estado a fazer pesquisas nos últimos 10, 15 anos, mas felizmente o meu ritmo de publicações nos últimos 5, 6 anos é satisfatório. Ou seja, de 2015 a esta parte, eu tenho 7 publicações. Então, com 7 publicações em 6 anos, julgo que tenho uma média de uma publicação por ano. Mas, neste momento, eu estou a trabalhar em 2 pesquisas. Portanto, estão no prelo, que vou publicar brevemente. Uma das pesquisas, estou a fazer com colegas da outras faculdades da minha universidade, tem a ver com os desafios que a pós-graduação tem na UEM. Então, estamos a investigar quais são os desafios que apoquentam este nível na nossa UEM. Então, somos uns 5 ou 6 colegas que estamos a fazer essa pesquisa. Já escrevemos o artigo, já submetemos à editora, uma editora Francis & Taylor da Inglaterra. Foi aprovada, estamos à espera do dia para ser publicado. Esta é que tenho em manga. Tenho uma outra em manga, que é a segunda. Essa que estou a fazer com o meu estudante que acabou de graduar agora, que era meu supervisando. Esta pesquisa fizemos em torno de o que é que se pode fazer no que tange às promoções das carreiras profissionais. Então, também esta segunda já submetemos a uma editora brasileira, creio que também estará aprovada, vai sair em breve. Então, são essas 2 que estão no prelo para, se Deus quiser, neste ano mesmo ainda vão para as prateleiras. A UEM conta com parcerias? Com certeza, com certeza. E a UEM, como instituição, conta com muitas parcerias. Eu aqui posso me concentrar apenas em algumas a que eu estou envolvido e que tenho informação. Por exemplo, há um programa de parceria muito grande que está a decorrer agora na Universidade Eduardo Mondlane, em que esta universidade está a desenvolver uma cooperação com uma série de universidades suecas, cerca de mais de 15 universidades suecas em simultâneo, que estão a cooperar agora com a UEM em várias áreas. A UEM também conta com outras parcerias ligadas a universidades portuguesas, universidades brasileiras, já me referi, a universidades sul-africanas. Eu, pessoalmente, se me permite falar da minha relação com outras instituições, estou envolvido com a Universidade de Pretória, na área, por exemplo, de avaliação de estudantes. Eles produzem doutorados que eles mandam depois para a gente avaliar e decidir sobre o seu rumo. Também estou envolvido com a Universidade Pedagógica em pesquisas ligadas também à avaliação pedagógica. Estamos também em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação, que tem corrido jornadas de educação anuais em educação. Portanto, é uma parceria que eu julgo vale a pena sublinhar, entre outras parcerias. O que tem a dizer aos jovens aspirantes à área de investigação? Há uma questão muito importante que eu tenho a lhes recomendar, é que eles devem se apoiar em documentos oficiais quando eles querem fazer a sua pesquisa. Falo por exemplo, do programa quinquenal do governo, falo dos planos estratégicos dos ministérios, falo, por exemplo, de relatórios de pesquisa, para que eles não façam pesquisas que sejam irrelevantes.
Certo, após termos acompanhado o Minuto do Investigador, vamos aqui voltar ao nosso painel principal para engenho de considerações finais e alguns outros comentários ligados a esse tema. Recordar que hoje estamos a falar de produção de conhecimento científico para a análise e compreensão dos riscos e desastres na sua complexidade em Moçambique. Esteja à vontade, Dr. José Maria Langa. Eu vou começar citando Descartes. O Descartes diz que a finalidade do conhecimento científico é se tornar conhecimento popular. Então, não podemos ter de um lado conhecimento científico e do outro lado conhecimento popular. Não. Nós só vamos atingir os nossos intentos enquanto acadêmicos quando toda a produção científica for aplicada, conhecida e materializada nas comunidades. Daí a importância de fazer estudos sobre desastres e riscos em Moçambique. Tirar a academia para a comunidade, aproximar-se, levar a comunidade para a academia. Esta relação nos possibilita avançar. E é um pouco isto que nós estamos a tentar fazer. Organizamos agora um programa de formação, um doutoramento em riscos complexos, que tenta trazer este olhar de complexidade para responder principalmente a estes três grandes riscos: o risco ambiental climático, o risco social, político ou de guerra e os riscos econômicos e financeiros. Dentro ou em torno a estes três grandes, temos aqueles outros que o professor Fazenda já falou, os riscos urbanos, os riscos industriais, entre outros. Mas o que nós queremos, na verdade, é que os nossos futuros quadros do país, os futuros decisores, tenham elementos científicos para conseguir avançar no desenho e aplicação da política pública ligada à gestão de riscos em Moçambique. Muito obrigada, doutor Fazenda. Mais um programa. Sim, mais um programa. A primeira ilação aqui é que para as pessoas poderem explicar melhor às comunidades, é necessário que essas mesmas pessoas que vão explicar à comunidade tenham conhecimento. Daí que para esta área ambiental em Moçambique existam licenciaturas na área ambiental, engenharia ambiental, gestão de desastres, engenharia ambiental, gestão ambiental. E seria muito bom que tivéssemos mais gente formada, especialista nessas áreas. Por outro lado, por exemplo, o professor Langa fala aqui de início de um doutoramento de riscos complexos, que é uma outra situação que é extremamente importante, porque nós estamos a dizer que vamos formar a alto nível. Porque Moçambique, como nós já dissemos, está numa situação de vulnerabilidade para várias coisas. Nós sabemos que toda a nossa região costeira praticamente é de planície. Os rios que nascem a montante que vêm de outros países, o que acontece é que aquela água vem, ao chegar na região de planície, tende a se espalhar. O que quer dizer que vai afetar mais gente. O outro caso é o caso de ciclones que são formados no alto mar. E como são formados, no mínimo o ciclone é formado a uma distância mínima de 555 quilômetros, neste caso a maior parte dos nossos ciclones vem da região de Malgache, ao chegar ao continente, porque não está a encontrar montanhas de novo, porque temos planícies, a devastação é maior e só se dissipa a partir da altura que encontra a montanha. Então há necessidade mesmo, doutor Fazenda, de promover estudo. O que quer dizer que há necessidade de promover estudos, há necessidade de formar pessoas já a todos os níveis de licenciatura na área ambiental, nível de doutoramento, como o professor Langa disse, que é para poder prover as pessoas de mais conhecimento para explicarmos às comunidades, no intuito de poder dissipar o risco. E muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa, mas antes gostava de recordá-lo assim, que a semelhança deste tenha um trabalho científico ou, por que não, um artigo e quer aqui partilhar conosco para enviar por nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito gosto que nós vamos trazer aqui e debater e, por que não, ajudar o Moçambique a desenvolver. Quanto a nós, dispensamos-nos com promessa de voltar numa próxima edição. Não se esqueça, fique em casa. Até lá.